Vamos lá? De A Gente Mira no Amor, Acerta na Solidão. Tô no capítulo 13. Primavera chegou aqui na Irlanda, então pensei em gravar aqui no parque. Vamos ver se o som fica bom, vocês me dão um feedback. Se não ficar, e os próximos eu insisto em gravar dentro de casa. Mas as meninas estavam em casa, eu divido casa, então vamos tentar assim, que quem sabe eu consigo atualizar vocês, que o pessoal já tava me cobrando, né? Eu demoro demais pra gravar mais, desculpa, gente. Mas vamos direto ao assunto que interessa a vocês, o livro, né? Não se trata de mim, se trata do amor e a solidão. 13. Elogio à infelicidade. Nada é mais difícil de suportar que uma sucessão de dias belos. É uma frase do Goethe. Eu sempre li ele como Goethe. Eu sei que tá errado, mas é o Johann Wolfgang von Goethe. Freud afirma que a gente só conhece a felicidade de maneira episódica. Não é preciso ler Freud, aliás, para saber que só conhecemos uma coisa em contraste com outra. Sem diferença, nada existe. De outra maneira, ainda, toda regra tem sua exceção. Quer dizer, a gente só conhece a felicidade porque a gente prova da infelicidade. A partir de dias infelizes, a gente lembra como era ser feliz, né? A gente só sabe que tá feliz porque a gente já foi triste. É disso que ela tá dizendo, que só conhecemos uma coisa em contraste com outra. Me lembro de certa vez ter ido a um banheiro em um bar onde se lia numa placa: é proibido lavar os cabelos na pia. Ao ver a placa pensei, ora, mas quem lava os cabelos na pia de um bar? Certamente alguém o fez, ou isso não teria virado regra. Colocando de outro modo, se o mundo inteiro fosse azul, não saberemos que azul é azul. O que nos permite ver as cores é que elas são várias. Assim é com os antônimos: baixo, cima, gordo, magro, subir, descer, dormir, acordar, e mesmo morte e vida, felicidade e infelicidade. Para conhecermos a felicidade, portanto, é preciso que conheçamos a infelicidade. Assim, a infelicidade não é de todo mal, longe disso. É o que torna a felicidade possível. Freud afirma, e eu gosto muito dessa afirmação, que o que uma psicanálise pode fazer por alguém é transformar o infortúnio neurótico em uma infelicidade comum. O que ela quer dizer com isso? Vou explicar para quem não está a par do que é uma neurose, do que é. Neuróticos somos nós, somos as pessoas que não são psicóticas. Acho que eu já expliquei isso em outro vídeo, mas tá bem. O neurótico, não vou entrar muito no que é um neurótico, talvez eu faça um vídeo mais psicanalítico sobre isso, mas o que ela quis dizer aqui: o neurótico todos nós sofremos. A grande diferença é que o neurótico sofre por coisas bobas. Faz parte da nossa neurose sofrer aquele momento onde a gente vai dormir e se lembra daquela bobagem que você falou na 5ª série e ainda morre de vergonha. Ou se lembra de um fora que você deu com um conhecido, com um amigo, com alguém, e aí não consegue mais dormir de vergonha porque se lembra disso. Ou tá sofrendo porque não sabe se semana que vem vai estar chovendo e se o vestido que você comprou vai dar para usar naquela festa que você tem. Ou sofre porque você não sabe se você vai conseguir aquele emprego ou passar naquela prova. Nós sofremos por coisas que não existem ainda. O neurótico sofre de pensamentos. O neurótico sofre de coisas que só existem na cabeça deles. Porque nossas cabeças, né? Porque já não existem mais, porque são passado, aqueles foras que nós demos já era, não dá para mudar nada, ou aquela discussão que nós tivemos e aí a gente fica pensando numa resposta mais apropriada que poderia ter dado, ou mesmo discussões que nunca vão existir, que a gente fica pensando. O neurótico sofre dessas bobagens. Nós sofremos dessas coisas que não existem. Então uma análise te leva a como que limpar essa poeira debaixo do tapete, limpar essa coisa que forma muito sofrimento, sabe? Nos ensina a escolher um sofrimento mais apropriado, digamos assim. Sofrimentos que de fato sejam sofrimentos. Então, a não perder mais nosso tempo com essas coisas que não deveriam ter a nossa atenção tanto assim. É isso que é transformar um infortúnio neurótico em uma infelicidade comum. Com isso, aponta para uma infelicidade que é trivial, banal, corriqueira, ordinária, que faz parte da vida. Acontece que, com frequência, a gente se apega à infelicidade e se apaixona pelos nossos monstros. Começa a coçar a picada de butuquinha. Coça um pouco mais, então pensa que vai coçar só mais um pouco e quando se dá conta já fez sangrar. Dá uma stalkeadinha inocente.
Outra amadora e acaba por se doutorar na vida alheia. Quem nunca? Isso aqui se trata daquilo. Você terminou uma relação, você sabe que se você stalkear, para quem não sabe, é um termo que significa investigar, que significa observar a vida alheia, que significa ir lá dar uma espiadinha, sabe? Sem perceber. E com as redes sociais ficou muito mais fácil de fazer isso, né? Então você sabe que se você vai sofrer, se você ver coisas, se você vir coisas na rede social dessa pessoa, você vai lá olhar a rede social. Isso é coçar a picada da bituquinha. E aí te abre uma ferida no peito e você sofre uma semana. Quando você tá bem de novo, você pensa, eu já tô bem, já tô me acostumando, vou lá olhar de novo, só pra ver se a pessoa tá bem. E aí vai lá, stalkeia de novo. Dá aquela espiada, sofre terrivelmente de novo. Por que nós fazemos essas coisas? Se para nós sofrer é ruim e sentir prazer é bom, se fosse tão claro assim, se fosse tão preto no branco assim, por que nós caçamos esse tipo de tristeza? Por que nós coçamos essa ferida? Por que nós vamos atrás dessa coisa que nós sabemos que vai nos doer? O que é isso dentro de nós que nos leva a tomar essas decisões? Tagarela infinitamente sobre superficialidades e mazelas inalteráveis, mas deixa crescer o silêncio absurdo em torno daquilo que importa de verdade. Quantas e quantas horas passamos conversando com as nossas amigas de coisas que não vão mudar nada em nossa vida e nunca falamos das coisas que mudariam. Começa a odiar um pouquinho, por um motivo plausível, se empolga com a satisfação de odiar e logo mais está torcendo pelo pior do outro, para odiar mais, com mais motivos e argumentos. Quem nunca teve aquela pessoa que fez uma coisinha assim e daí você pegou um ranço, você passou a não gostar daquela pessoa, então dali pra frente você parece que no interno você sabe que você começa a criar motivo. Veja bem, fez isso pra mim, eu tenho certeza que foi de propósito, só pra continuar odiando e odiando e odiando mais. Que gosto é esse por odiar? Que gosto é esse por ter um ranço contra o outro? Se odiar e ter ranço a gente sabe que é ruim. Será que é ruim? Será que nós sentimos isso como ruim ou isso nos dá algum prazer? É desse prazer, dessas coisas ruins e dolorosas que ela está dizendo. A gente flerta com os nossos monstros, mas não os convida para tomar um chá, um café, uma cerveja. Em vez disso, os enfiamos dentro do armário, goela abaixo. Ali onde eles ficam intocáveis e inalteráveis, ou melhor dizendo, protegidos. Se nós não falarmos do que importa, se nós não falarmos dos nossos monstros, eles ficam lá, né? Será que ao não falar deles, no fundo, nós não estamos querendo resolvê-los? A gente já não fala de propósito para que não tenha possibilidade de alguém resolver? Sabe aquela pessoa super chata que a gente só quer reclamar e a pessoa fica te dando soluções? Mas e se você fizer assim? Mas isso, não, eu só quero reclamar. Às vezes nós não falamos dos monstros, que é para eles ficarem intocados lá no fundinho do nosso armário, para que ninguém os resolva, porque ele é de estimação, né? A isso Freud chamou de pulsão de morte. Trata-se do lugar em nós pelo qual nos apaixonamos e que guardamos lá no fundo, para nós e mais ninguém, exceto o bolor. Diferentemente de Freud, que desenvolve a ideia de que infelicidade é mais fácil de ser experimentada do que a felicidade, Lacan não. Lacan, que é o sucessor de Freud, sucessor assim, é a pessoa que foi reestudar a psicanálise e trouxe muitas coisas novas quando ela já estava morrendo, então Lacan veio e ressuscitou ela e de certa forma progrediu, foi além do que Freud e desenvolveu muitas coisas muito interessantes. Lacan é incrível. Ele vai dizer que todo sujeito é feliz. Isso porque a gente se satisfaz com tudo. Quem nunca escutou ou participou de uma conversa em que as pessoas parecem competir para ver quem é que mais sofre? Nossa, meu parto foi sofrido, durou 12 horas. E o meu, que durou 17 horas? A gente goza com o sofrimento. Exibe nossa satisfação em ter um a mais em relação ao outro, mesmo que seja um a mais de sofrimento. Assim, a gente se satisfaz com tudo. Se come, se satisfaz com a comida. Se não come, se satisfaz com a fome. Se consegue um emprego almejado, se satisfaz com ele. Se não consegue, afoga as mágoas se satisfazendo com bebida. A isso Lacan chamou de gozo. Há uma satisfação sempre, ainda que nem sempre haja prazer. E isso nos persegue. Isso é complexo, né? Tá vendo? Quando nós nunca paramos para pensar nisso, a gente tende a pensar a satisfação como prazer.
Se estou satisfeito, estou completo, senti prazer, comi até ficar satisfeito. Se estou satisfeito, estou sentindo prazer. E aí a psicanálise vem e diz, não, satisfação é uma coisa, prazer é outro. O que ela quer dizer? Quando nós estamos buscando prazer e encontramos prazer, estamos satisfeitos, isso nos satisfaz. Mas e essa partezinha dentro de nós que está buscando desprazer? E essa partezinha que está gritando dentro de nós para ir lá e stalkear essa pessoa invejada que você sabe que vai te doer. Ou essa pessoa que você ama e que já está com outra que você sabe que vai te doer. Que partezinha é essa que sabe que você vai sofrer com aquilo, vai lá e faz? Essa partezinha também se satisfaz. Isso, encontrar essa dor, quando se procurou essa dor, também é satisfação. Prazer e desprazer não são tão distantes assim. E talvez a palavra desprazer contenha a palavra prazer não por acaso. A clínica da dor, por exemplo, é uma clínica absolutamente subjetiva. O médico precisa nos perguntar, numa escala de 0 a 10, quanto dói? Porque não dá para saber quanto aquilo está doendo para cada pessoa. Eu me lembro de ter ouvido e fez muito sentido para mim o que uma professora minha uma vez disse. Nós nunca sabemos o que é a dor do outro. Porque mesmo que o outro estiver sofrendo, chega na clínica ou um amigo ou alguém contar para nós, nossa, eu estou em luto porque eu perdi meu pai. Mesmo que você tenha perdido seu pai também tenha morrido, você não sabe a dor dessa pessoa. Porque você é uma pessoa, seu pai é outra pessoa, ele é outra pessoa, o pai dele é outra pessoa. A relação dele com o pai dele era completamente diferente da sua relação com seu pai. Entre irmãos, tem pessoas que sofrem mais da morte de um dos pais do que os outros e tiveram o mesmo pai. Mas a relação entre eles era diferente. Então nós nunca vamos alcançar a dor do outro, apesar de serem parecidas. Perder um pai não é sempre perder o mesmo pai. Perder o seu pai para você tem um sentido único, para o outro tem um sentido único. Então cada dor é pontuada num nível extremamente pessoal e intransferível. Ninguém alcança a nossa dor, a não ser que a digamos. E ainda aí, o outro não alcança a nossa dor. Mas pode vir a tocar em algo dela, se a gente, compartilhar. Coçar a picada da bituquinha é ruim, mas é bom. Tirar a casquinha do machucado nos dá sua parcela de satisfação. Chorar um choro bem chorado depois de muitos engolidos também pode aquecer o coração. A música popular bem sabe quanto esses excessos nos tocam. E na nossa língua portuguesa temos uma ótima palavra para isso. Sofrência. Que mais que é sofrência se não é aquele prazer em sofrer? Quantas músicas sertanejas cantadas em idolatria a esse prazer em sofrer, a sofrência. A dar dignidade para essa sofrência, a dar dignidade ao sofrimento de amor. Marcos e Belucci e Wesley Safadão fizeram uma canção sobre o gozo, aquele 1%. Eles cantam sobre alguém que é 99% anjo, mas que faz sucesso por aquele 1% que é vagabundo. Por quê? Então não é à toa o nome do capítulo, é muito interessante esse capítulo, Elogio à Infelicidade. Porque até aqui, até que eu lesse e compartilhasse com vocês, caso vocês nunca tenham pensado nisso, nós pensávamos que nós só buscamos prazer vida fora. Que só a felicidade é que tem uma parcela de satisfação em nós, de que só a felicidade é valorizada. Mas não, vamos dar dignidade à infelicidade? As infelicidades também têm um lugar na nossa vida e tem que ter. E é bom que nós demos a ela esse local e paramos e olhamos para ela. Em inglês, eu descobri um tempo atrás, eles têm uma palavra muito interessante. Eu vi numa série, Gilmore Girls, se ninguém assistiu eu recomendo, se você gosta de séries bobinhas. E aí elas estavam dizendo de wallow. A Rory, que é uma personagem que tinha terminado um namoro e ela não queria sofrer, ela estava em negação, queria fingir que nada aconteceu e seguir a vida normal. E a Lorelai, que é a mãe dela, ficava mandando ela sentir aquilo. Vamos parar, vamos sentir, vamos parar. E daí teve um momento que ela falou, tá, agora eu tô pronta para wallow. Essa palavra em inglês, wallow. Que era aquilo, representando ali na série, era tomar o sorvete, chorar no colo da mãe, fazer o brigadeiro, aquele luto da perda amorosa, dar aquela sofrida, essa sofrência, deixar que essa sofrência venha, deixar que os sentimentos venham, vivê-los. E aí eu perguntei na minha sala, pro meu professor, o que significava essa palavra wallow? E aí essa palavra, ela está sendo usada metaforicamente na série. A palavra significa rolar na lama. Significa, por exemplo, o hipopótamo gosta de wallow na lama. O porco gosta de wallow na lama. Sabe esse se lamecar?
E eu achei isso incrível, como é incrível ver como a linguagem, as palavras mudam, mas a linguagem do ser humano é universal, como nós usamos coisas verdadeiras. Então é esse rolar nessa lama, é esse rolar nessa dor, que não precisa ser ruim. Tem tempo de rolar e tem tempo de se lavar. Então, após um luto, é necessário o halo, é necessário rolar nessa lama, é necessário se embrenhar, se enfiar, se afundar, se lambecar de dor, para que depois você possa se lavar e sair dela. Mas tem uma beleza e tem um lugar nessa dor também. Embora ela seja doída e desprazerosa de sentir, ela ainda assim merece dignidade, merece um lugar na nossa vida. Vamos pro próximo?